Revisando, então, a gente, na aula passada, aprendeu a usar o whey protein como fonte de energia, porque não tinha comido a batata doce que a nutricionista mandou comer. Aí você gastou seu whey protein para fazer energia, né? E aí você jogou as cadeias carbônicas no metabolismo e fez o ciclo da ureia, né? Recordando, então você precisa excretar a ureia, né? Começa transferindo pelas transaminases, e aí vocês já descobriram como ver se o seu médico é velhinho, se é tiozão ou se é novinho, se tiver uma dúvida, né? TGO, TGP ou aspartato transaminase e glutamato transaminase. Bom, você joga o nitrogênio no glutamato, né? Pelas transaminases. Do glutamato vai dar amônio e aspartato, né? E esses caras vão dar ureia, né? Então, o amônio combina com o CO2, já começa ali dando o carbamoil fosfato, e vai complexar com a ornitina dando citrulina, blá, blá, blá. Olha a arginina aí, gente, né? Então, a arginina vocês conseguem fabricar. E aí, então, aonde vão os carinhas, né? Doenças metabólicas eu não falei não, né? Ainda não. Muito bem, então, começando a aula de hoje. Começando a aula de hoje, complementando a degradação de aminoácidos, né? A gente vai falar sobre doenças metabólicas. A gente tem algumas doenças metabólicas que são boas de falar, mas tem mais de 100 doenças metabólicas ligadas ao metabolismo de aminoácidos. Se alguém for da área biomédica, médica e tal, diagnóstico e não sei o quê, vai ver um monte de coisas assim, né? Mas tem uma que, não sei se vocês sabem, mas tem um aviso na Coca Zero, não tem? Já viram? Em letras miúdas? Cuidado, cuidado, diabetes? Não, cuidado, fenilcetonúrias, né? A fenilcetonúria, ela resulta de que a fenilalanina, ela precisa se transformar na tirosina, né? Isso é o normal. A gente pega a fenilalanina, que tem no aspartame, e transforma na tirosina, biossíntese de tirosina e tal. Quando você tem o defeito mais comum na fenilcetonúria, né? Que é a pessoa não ter fenilalanina hidroxilase, ela não tem muito problema, a não ser que ela coma muita fenilalanina, né? Eu tome muita Coca Zero. E aí, a fenilalanina, em não sendo utilizada no organismo, isso existe muito nessas doenças metabólicas, né? Quando você não utiliza alguma coisa, você acaba fazendo bobagem com ela, né? Então, ela acaba dando fenilpiruvato, e o fenilpiruvato dá a toxicidade que dá o problema para o fenilcetonúrio, né? Então, é uma doença do metabolismo de aminoácido de degradação de fenilalanina. E essa doença aqui, quer dizer, doença metabólica, o que que essa pessoa tem aí de característica? É um albinismo. Albinismo tem a ver porque a tirosina, ela é degradada a dietilfenilalanina, que é o DOPA, né? E a partir do DOPA tem toda uma cadeia que vai dar na melanina. Então, a melanina depende de tirosina. Daqui a pouco a gente vai perguntar, a tirosina é um aminoácido essencial, né? Fenilalanina é um aminoácido essencial? A gente vai comentar esses dois aí, né? Fenilalanina e tirosina. Mas aqui é um problema que a tirosina, ela não é metabolizada a melanina, e aí a gente não consegue produzir melanina. Não conseguindo produzir melanina, fica albino, né? Albino, cara.
Tem uma porrada de outras doenças de metabolismo de aminoácidos, mas nem é que não daria tempo, mas eu acho que nem sei se tem, deve ter uma tabela no livro lá com muitas doenças metabólicas que são comuns com relação ao metabolismo de aminoácidos. É uma coisa que tem bastante diagnóstico, importância médica e tal. Muito bem, agora é o seguinte: se você for para Marte, entendeu? Você vai ter um problema que é como que você vai incorporar nitrogênio nos seus compostos biológicos. Não adianta a gente ir num posto de gasolina, tem uns lá que tem nitrogênio, não adianta. Pode experimentar, faça o teste. Vai no posto, tem alguns, né, os postos mais chiques, tem nitrogênio puro, né? Porque tem a maior parte do ar é nitrogênio, mas tem o nitrogênio puro também, que diz que fica bacana, os pneus dos Porsche de vocês aí, né? Aí não adianta você botar na boca, apertar o botão lá, e tentar incorporar o nitrogênio, você não vai conseguir, tá? Não vai. No máximo vai ficar meio estufado, assim, mas não é por isso. A gente não consegue incorporar nitrogênio, tá? A gente vai falar sobre aminoácidos que a gente não consegue fazer, tá? E a gente vai falar que a gente mal consegue colocar nitrogênio em composto biológico. Então, como é que eu vou fazer DNA em Marte, né? Como é que eu vou fazer os neurotransmissores, que são moléculas nitrogenadas e tal? Como é que eu vou fazer essas coisas? Não tem jeito, porque a gente não consegue colocar o nitrogênio na jogada. Quando a gente diz formar um composto orgânico, formar um anel lá, tipo uma base nitrogenada com um grupamino ali, entendeu? Dentro, assim, a gente não sabe. Então, o nitrogênio atmosférico, ele pode ser fixado mesmo pelas Azotobacter e por Rhizobium, que são bactérias fixadoras de nitrogênio. Esses caras aí salvam a vida do planeta, sim, em grande quantidade, né? Porque trabalham com as leguminosas ali, fixam o nitrogênio mesmo do N2. Agora, a gente consegue ter nitrito e nitrato da atmosfera, de coisas em decomposição e tal, e as plantas e bactérias, elas conseguem incorporar o nitrato em amônio, né? E amônio, as plantas e bactérias conseguem incorporar em aminoácidos. Então, essa rota aí não é do nitrogênio puro do posto de gasolina, né? Mas plantas e bactérias conseguem pegar de nitrato em nitrito e, e transformar em aminoácidos, né? Então, planta consegue sintetizar todos os aminoácidos, né? Bactérias, quase todas conseguem sintetizar todos também. E tem uns bichinhos não, uns seres vivos que conseguem também. Então, digamos assim, se você tivesse que classificar uma couve, um porco e um cogumelo, com quem que você ia colocar o cogumelo? Com o porco ou com a couve? Não é para cozinhar. Com quem que você ia classificar biologicamente? Com a couve? Na verdade, as plantas, elas são separadas evolutivamente para um ramo, assim, né? E aí forma-se um ramo na evolução que muda o flagelo de lado, em vez de ser na frente, o flagelo fica atrás para empurrar, né? Esse grupo se chama o pistoponta. E isso em grego me disseram que se chama o flagelo mudou de lado, tipo isso. O pistoponta. Os opistopontas, eles são um grupo que agrupa os fungos e os animais, né? O fungo, ele ainda consegue sintetizar todos os aminoácidos, tá? Porque o fungo, ele se alimenta meio que cuspindo para o lado de fora as enzimas, degradando e absorvendo como se fosse por uma raiz, né?
a abordagem dele de heterotrofia é cuspir as enzimas para fora e aí apodrecer as coisas e puxar para dentro, né? Tem uns caras lá da física, né? Não é o Sacani, é um outro lá de cabelo comprido que adora o grande filtro, grande filtro. Aí quando ele vai falar de biologia, fala um monte de coisa errada. Vai falar de física. E a gente teve um problema que eu acho que eu já comentei com vocês, né? Que a gente começou a vida a partir do poder redutor que o planeta tinha, né? O planeta se originou como uma grande bateria de celular carregada, quimicamente. Aí os caras da química sabem como tirar a energia da química para produzir molécula orgânica e ter a vida, né? A vida não precisava de luz, era no escuro mesmo. Mas é porque os planetas são originados com atmosferas redutoras, é comum isso. Quando estava acabando a energia, alguns bichinhos falaram assim: vamos pegar a energia da luz, vamos comprar aquelas placas de fotocélula, que é clorofila, e aí eles começaram a jogar oxigênio. No que eles começaram a jogar oxigênio, eles estavam tentando acabar com os outros, ficar com o planeta só para eles, né? Porque o oxigênio acabava com o poder redutor químico, que era a grande bateria de celular, e a vida ia depender da clorofila. Beleza. Aí acontece isso muito na biologia, né? Rapidamente você inventa um jeito, né? Provavelmente o jeito, a solução já está pré-inventada. Ela acaba sendo selecionada ali e você não sabia, mas já está na aleatoriedade ali o sistema. Então, eles resolveram comer esses bichos que fazia fotossíntese, né? E até usando o oxigênio para oxidar, que nem a gente estudou na mitocôndria, né? Oxigênio virando água e tal. Então, isso daí foi uma das coisas, assim, críticas. Mas aí, como diz a Bíblia, o que que diz a Bíblia no terceiro dia? As florestas cobriram a terra, né? E as florestas tinham aquelas toras com lignina, e a lignina deixava a árvore ficar mais alta, né? Porque ela fica dura por causa da lignina. E aí ela cresce, 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 aquelas grandes árvores. Aí elas caem e aí elas ficam lá, com o carbono incorporado nelas, entendeu? E o carbono da atmosfera, ó, hoje a gente torce para as florestas absorver o carbono, né? O carbono da atmosfera, quando você tem o seu carro a álcool, né? Ele até polui menos que a gasolina, mas depois você vai crescer a cana de novo, né? Então a cana vai chupinhar esse carbono da atmosfera, tá certo? Isso é uma parte importante, que a cana tem que crescer de novo e pegar o carbono para ela, né? As plantas fazem isso. Só que tinha acabado o carbono, porque tudo virou grandes toras em cima da terra, entendeu? E aí apareceram os fungos, né? Que aprenderam, alguns fungos aprenderam a apodrecer a madeira tendo umas 3 enzimas que conseguiam degradar a lignina. Várias enzimas degradam, mas eles conseguiram umas 3 muito especializadas em degradar a lignina. São esses fungos meio que tem orelha, que tem corpo de frutificação, meio cogumelinho assim. Primeiro aqueles mais de orelhinha de pau, assim. E aí eles salvaram o planeta. Se não fosse eles, não ia ter carbono mais para ter ciclo de crescimento de plantas, você não ia conseguir plantar um pé de feijão, porque não ia ter carbono para ele fazer fotossíntese, né? Então, esse daí foi um dos momentos que a gente se salvou. Sei lá o que que é o grande filtro, depois vocês procurem lá. Grande filtro. O que importa, então, é que, num certo momento da evolução, foi lá no Bob Esponja, vou mostrar para vocês um trabalho. Quando o Bob Esponja surgiu, tinha uns bichinhos andando dentro dele, né? Aí ele falou assim: por que que eu vou sintetizar os aminoácidos se eu posso comer esses bichos aqui, né? Então, na verdade, ele nem boca ele tinha, né? O Bob Esponja, aquela calça quadrada, né? Aquele amigo, como é que é o nome? O Molusco, trabalhando, vendendo hambúrguer de siri.
Então, o Bob Esponja e os corais, né? Eles resolveram se alimentar como se fosse uma planta carnívora, né? Absorvendo naqueles microtúbulos que a água passa dentro dele, é, as comida, né? Eles viraram heterotróficos, né? Para que eu vou sintetizar tudo? Então, não precisa sintetizar todos os aminoácidos, né? Então, foi uma pressão seletiva para perder a síntese daqueles que são mais loucos de sintetizar. Aqueles que vocês viram que você sintetiza assim, a gente ainda mantém. E a gente é igualzinho o Bob Esponja, tá? O Bob Esponja, ele precisa comer 9 a partir da dieta dele, e a gente também, tá? É a mesma coisa. Então, nos animais se origina essa heterotrofia. O fungo já é heterotrófico, mas ele sintetiza todos os aminoácidos porque ele joga para fora essas enzimas que degradam celulose e tal, e se alimenta de carboidrato, né? Absorvendo ali os carboidratos. Mas ele ainda sabe, precisa saber sintetizar todos os aminoácidos, o fungo, né? Mas os animais já perdem. E é logo na origem mesmo, lá no Bob Esponja já perde. Então, a gente não sintetiza aminoácidos, a gente tem que comer todos que estão no whey protein. Se for olhar a fórmula do whey protein, eu acho que tem todos lá, porque como ele vem do whey, que é uma proteína do queijo, né? Geralmente você espreme o queijo e sobra aquele soro. E a galera jogava fora. Aí fala assim: não, vamos fazer isso aí para vender nas academias. E aí foi um grande sucesso. Aí fala, primeiro temos que fazer academias, aí construir as academias, e aí a galera fica lá tomando whey protein. Mas será que a gente sintetiza pelo menos uns 3 ou 4, né? E tal, whey protein? Olha, aqui está a tabela de aminoácidos essenciais e não essenciais. Vocês não precisam decorar os não essenciais, mas os essenciais, vocês viram eles por aí, ou eu vou explicar alguns aqui, tá? Vou explicar dois. Dois eu vou explicar, né? Não essenciais. Desculpa, os não essenciais vocês vão acabar sabendo, porque vocês viram eles no metabolismo, tá? Não viram com muito detalhe ainda, vão ver mais ainda, mas a alanina é o piruvato, né? É o piruvato. Você tira aquela dupla O e põe um NH2 lá, é a alanina, tá? O piruvato se converte em alanina, a alanina se converte em piruvato. Na aula de integração, vocês vão ver que o músculo, ele manda carbonos para o fígado na forma de alanina. Eles convertem aminoácido no outro, no outro, no outro, forma alanina e manda alanina para o fígado, né? Alanina. Arginina mostrei hoje, no ciclo da ureia, né? Aspartato e glutamato, vocês viram, né? Vocês viram o alfa-cetoglutarato dando glutamato e oxalacetato dando aspartato. O famoso oxalacetato é o aspartato. E se você sabe sintetizar aspartato diretamente do oxalacetato, você sabe sintetizar asparagina, que é só você colocar mais um grupo amino lá. Asparagina é um grupo amino a mais no aspartato. Aspartato com um grupo amino a mais. Só pôr ali já na árvore de Natal já deu. E a glutamina do glutamato, né? A glutamina é até importante. Também quem faz nutricionista e tal, não sei o que, tem que tomar um potinho de glutamina de manhã. Eu tomo. Senão a Edith briga comigo. Tá tomando? Faço uma limonada, boto lá. Ela fala para tomar sem açúcar e põe os adoçantes. Não, mas sem açúcar é melhor. Não, não, vou pôr adoçante. Então, tá bom, né? Então, glutamina, a glicina não, a prolina não, serina e tirosina não dá para ver assim tão bem, mas pelo menos aqueles lá vocês viram e tal. Oi? A cisteína está aqui, né? Não só a cisteína, vocês sabem que tem enxofre na cisteína? Vamos ver.
Vocês já me acompanharam nessa viagem aí? Ah, eu queria aquela outra, né? Essa tabela aqui, cisteína. Tem que ter um enxofre aqui. Como é que faz para pegar a lupa mesmo? Ah, eu quero a lupa. A primeira é a lupa? Não consigo enxergar, não. Tem um fone, acho que a lupa é essa aqui. A gente vai lá na cisteína. A cisteína tem um enxofre SH, tá bom? Beleza. Eu acabei de falar que a gente não sabe colocar nitrogênio em composto biológico, né? Enxofre, você ia saber? Não, a gente não sabe. Então, a cisteína, ela não é um aminoácido essencial, tá? Mas ela é derivada da metionina, que tem enxofre também. Cadê o enxofre aqui, tá vendo? Então, aonde que você come o enxofre da natureza? Na metionina, tá? Você sabe fazer cisteína. Já vou explicar esse ponto. Na dieta, se você não der cisteína e der metionina, você está tudo bem, tá? Eu tenho metionina e eu fabrico cisteína. Só que se eu pegar toda a metionina que eu te dei, se você pegar toda a metionina que eu te dei e transformar em cisteína, vai faltar metionina de novo, né? Entendeu? Então, ou eu dou o dobro de metionina, ou o que as nutrólogas fazem, elas dão metionina e cisteína, entendeu? Para você não transformar toda a metionina em cisteína e já, entendeu? Já entra a cisteína e a metionina lá, né? Não tem esse problema. E tem outro problema aqui também com anel aromático. Anel aromático. Cadê a tirosina aqui? Tirosina. Olha que baita anel aromático aqui na tirosina. A gente sabe sintetizar tirosina, tá? Tranquilinho. A gente vai lá, sintetiza tirosina. E a gente fabricar anel aromático? Anel aromático é no metabolismo secundário de plantas, o metabolismo adicional que elas têm para sintetizar esses compostos meio doido, né? E química de planta. Vocês têm aula na química, não tem? De planta, não? Acho que deve ter um opcional, mas eu não Né? Mas a química brava, a química brava. Na verdade, seria uma bioquímica avançada, né? Tem que fazer bioquímica e avançar na bioquímica para poder entender como que as plantas fazem. A tirosina, a gente sabe fazer, mas a gente não consegue fazer o anel aromático. Então, como que a gente come? A gente come ele na fenilalanina, tá? Então, eu falei duas duplas aqui. Fenilalanina é essencial, tem que comer, e a tirosina não é. Mas, então, eu dou na dieta os dois, porque se eu te der só fenilalanina, você vai transformar tudo em tirosina e vai ficar sem fenilalanina, né? E não adianta eu dar só um monte de tirosina, né? Que você não consegue fazer fenilalanina, não. Então, beleza. Então, basicamente é isso aí que eu tinha que falar sobre essa dupla aí, tá? Então, ó, vamos ver. Então, vocês sabem que tem dois que não são essenciais, mas a gente vai chamar eles de semi-essenciais, mas eles não são, tá? A cisteína, ela não é essencial, mas a gente vai chamar de semi-essencial porque é bom eu dar na dieta uma cisteína, né? Porque senão você vai consumir a metionina por causa de quem? Do enxofre, né? Entendeu? O enxofre, que é o átomo que é importante aí, e está na jogada. E o anel aromático, a tirosina que está aqui, ó, também tem ele é semi-essencial, porque eu sei fazer, mas ele é derivado de um essencial, então é bom que ele tenha na dieta, tá? E também a mesma coisa a gente já tinha comentado com a arginina. A arginina, ela não é essencial, a gente sabe fabricar. Mas existem situações, principalmente de muita proliferação celular e tudo mais, né? Aonde você vai usar arginina. E aí, nesse caso, é bom que a arginina esteja na dieta também.
Então, assim, se você lembrar disso, você já sabe da alanina, da arginina, asparagina e aspartato, da cisteína, do glutamato e da glutamina e da tirosina. Só restou você, aí você vai ter que estudar especialmente porque glicina, prolina e serina a gente consegue fabricar, né? São conexões muito próximas do metabolismo central. Você papapum já sintetizou esses três, tá? Agora, esses daqui a gente tem que comer, tá? Não tem jeito, não, tá? E aí, a pior notícia é que a gente precisa comer eles, é claro, mas a gente precisa comer eles não só porque a gente não sabe fabricá-los, mas porque a gente não sabe sintetizar compostos nitrogenados. Então, no fundo, a gente precisa comer todos para poder conseguir nitrogênio para fazer DNA. Nós vamos ver como é que o DNA é feito e isso vai ver que o aminoácido não é essencial, mas o nitrogênio tem que ser comido, né? Que o posto de gasolina lá, já tentei e não deu certo. Muito bem, por que tem esses caras? Os não essenciais aqui, né? Tem o alfa-cetoglutarato, quando ele pega o grupo amino da transaminase, ele vira o glutamato, né? Com mais um nitrogênio, ele vai dar glutamina. A partir do glutamato vai ser sintetizada a prolina, eu não vou ver com vocês a rota, tem no Leninger, olha lá, como sintetiza prolina a partir de glutamato. Papapum sintetizou, tá bom? Aí, isso aqui, ornitina, ciclodoreia, e tem arginina no ciclodoreia. O oxalacetato, a gente já viu que o glutamato transfere o grupo amino, né? E vai dar o aspartato. E com mais uma transferência pela glutamina agora, no caso, né? Que é essa glutamina aqui, que é um transportador de grupo amino, vira asparagina. Beleza. O piruvato vai dar alanina diretamente, né? O glutamato é que transfere é uma transaminase, né? É a TGP, né? Os tiozão chamam de TGP, a transaminase que pega o grupo amino do glutamato e põe no piruvato para virar alanina, e os mais novinhos chamam de alanina transaminase, naquele sentido. O 3-fosfoglicerato, pegando um grupo amino, vai dar serina, a qual, com mais uma metionina, vai dar cisteína, né? Tá vendo? Cisteína derivada da metionina. E aqui, da serina, vai dar glicina. Não é uma rota meio óbvia, não vou cobrar que vocês lembrem disso, mas tem a rota lá, né? A gente sabe sintetizar glicina. E a fenilalanina, a gente discutiu aqui que ela é precursora da tirosina, né? Então, estão explicados aqui como que são sintetizados os aminoácidos que nós sabemos fazer, que o Bob Esponja sabe fazer, né? E os outros animais todos sabem fazer. E aquele conceito que eu falei para vocês, que a gente não sintetiza as coisas do nada. A gente sintetiza as coisas a partir de um esqueleto, né? Um esqueleto se transformando no outro, né? Ela consegue ver cisteína, só que ela só não falta no enxofre. O enxofre vai ser roubado da metionina. É uma combinação, essa via é meio complicada, mas vai misturar esse e esse cara vai ceder um enxofre para dar a cisteína. Era mais para mostrar para vocês que a gente consegue sintetizar aminoácidos sem mostrar as vias grandes que estão no livro, fazer um esqueminha, conversar sobre aqueles que a gente sabe sintetizar, comentar sobre o enxofre e o anel aromático, né? Vocês podem depois nunca mais lembrar que, né, quem tem enxofre, a metionina é que traz o enxofre para a gente. E a cisteína tem enxofre também para poder fazer aquela ponte de sulfeto, né? Se não for lembrar de uma ponte de sulfeto tem enxofre, ponte de sulfeto por quê, né? Porque tem enxofre, né? Só que aquela ponte de sulfeto lá, a gente sabe sintetizar a cisteína, mas a metionina é o que a gente tem que comer, porque a gente não consegue pôr nenhum enxofre dentro do jogo. Era isso para os nossos aminoácidos. E eu acho que eu vou ver, se eu tiver tempo de pedir um outro seminário para vocês,
Uma vez eu fiz isso, ficou legal. Basicamente, em vez de pedir para uma pessoa dar um seminário, outra pessoa dar outro seminário, eu peguei esse artigo aqui que tem muito a ver com metabolismo e dividi ele em pedaços, para cada pessoa apresentar um pedaço, né? Quem sabe, né? A gente pode treinar um pedaço para cada um e apresentar para a Glória, fica legal. Mas eu queria contar para vocês, assim, a biossíntese de aminoácidos, né? A gente tinha um projeto no laboratório, porque a gente tinha um cara, né? Ele é professor no Rio de Janeiro. Pô. Ele foi o primeiro cara a ser formado na bioinformática aqui, o primeiro doutor. Um dia ele falou assim, Miguelito, estou querendo ir no congresso de genética e eu não tenho nenhum resumo para fazer. Bola uma pergunta aí e vamos fazer e vamos colocar lá no congresso e tal. Aí eu falei, beleza. Planta sabe fazer todos os aminoácidos, né? Beleza. Fungo também. Eu falei, sei não, mas você está falando, tudo bem. E animal não consegue, né? Não. Aí pega os proteomas dos animais e pega os proteomas de planta e de fungo e dá uma olhada lá para ver se no nosso proteoma tem menos aminoácidos essenciais, entendeu? Porque a gente tem que economizar. E a planta e o fungo vão esnobar, né? Aí ele foi lá, fez um negócio, é bioinformática, né? Então a gente pegava a mesma enzima que fazia o mesmo papel no fungo, no humano, na planta, comparou e tal. Aí estava dando um erro, um desvio padrão bem grande. Ele mostrou os gráficos lá e tal, falou assim: ó, tem uma diferença, mas olha o tamanho do desvio padrão. Aí eu falei para ele assim, ó, na bioquímica tem um truque, a gente tira um negócio que chama desvio padrão da média, né? Que divide por raiz de n, não é isso? E fica pequenininho. Isso significa assim, se eu fizer esse experimento milhares de vezes, qual vai ser o desvio da média? Entendeu? Eu tiro a média milhares de vezes. A média vai ser sempre aqui ou ela vai dar uma flutuadinha? Né? Que fazia sentido, porque eu pedi para ele tirar a média. Me fala aí, se você tivesse tirado a média milhares de vezes, porque ele pegou o proteoma todo, passou a régua e tirou a média, né? Ele não fez bootstrap nem nada, remostragem. Aí eu falei, faz o padrão da média. Não, bootstrap, não, o padrão da média e tal. Beleza, fez ali e deu, né? Os animais, eles gastam menos aminoácidos essenciais das proteínas, óbvio, né? Legal. E aí a gente fez um trabalho mais avançado e teve um congresso de bioinformática. Vocês conhecem o BSB? Ninguém é da bioinformática aqui? Vocês são? Vocês conhecem o BSB? O BSB, ele é um satélite da Sociedade Brasileira de Computação, né? É esse SBC que organiza, tem um departamento, um setor, sei lá, um fórum ali, que organiza o BSB. E aí a gente ia organizar o precursor do X-Meeting, e aí eu fui lá no BSB, lá no Rio Grande do Sul, cara, deve estar bem alagado o lugar onde eu fui. Esqueci o nome, mas era uma faculdade mais próxima lá. Pedro Lourenço. Não, era em Porto? Não, era Santa Maria. Tá alagada lá? Não. Tá. Eu fui na universidade lá e tal. E aí tinha 2 chairs, né, no evento. Você sabe como é que é congresso de computação? Tem o comitê que julga os seus full papers. E aí você olha para o comitê, você sabe quem que revisou o seu, né? Então tinha o Setúbal, grande professor de computação, e o Verchovski, grande pesquisador da biologia. E aí eu até conheço o jeito do Verchovski de falar e tal. Aí ele criticou, responde e tal, aceitou o paper, legal. Aí, beleza, eu tinha certeza que foi o Verchovski e o Setúbal não tinha nem visto o paper, não, né? Aí eu fiz um esquema assim de. Eu acho que eu tentei imitar um biólogo falando em pós de computação.
Aí eu falei assim, bem, eu vou apresentar assim, 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 assim e tal. E aí fiz a pergunta, né, se os aminoácidos essenciais eram menos usados nos animais do que nas plantas. E aí mostrei o gráfico que o Chico tinha produzido primeiro com o desvio padrão bem alto, né? Aí eu falei assim, então a gente concluiu que o desvio padrão é muito alto. E aí tem aquele slide de trabalhos futuros. Aí veio o slide de trabalhos futuros, né? Era o meu terceiro slide, já era trabalhos futuros. Eu mostrei um gráfico de trabalhos futuros. Você precisa ver a cara do Setúbal, porque eu fiz isso para ele, né? Ele estava ali assim, assim, como que eu provar esse paper aqui com o gato só e tal? E lá, tarará. Aí eu falei, just kidding, que estava em inglês, né? Aí eu falei, na verdade, fazendo o padrão da média, aí eu mostrei um monte de experimentos bem legais. Inclusive, eles deram o prêmio de melhor paper do Congresso, um monte de americano lá julgando e tal. Foi legal, foi bacana. É uma historinha bacaninha, né? E aí, um dia, o Francisco Prosdocimi, que está aqui, ó, chegou no laboratório e falou assim, Miguelito, a gente não podia usar essas ferramentas que vocês têm aqui para pegar a via de biossíntese de todos os aminoácidos e estudar se ela está completa ou não em todos os organismos e tal. Aí eu falei, ô Guedes, né, Rafael, dá para fazer isso aí, não dá? Você pega as vias. Aí a gente pegou as vias todas, né? De biossíntese, a gente não sabe, elas decoram, né? Foi no KEGG, né? Que eu vou mostrar para vocês. E aí a gente pegou as vias, e aqui, ó, em letras piquititicas, então as vias todas, as enzimas todas inserem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para sintetizar a histidina, tá? Depois, todas essas enzimas aqui inserem no mapa metabólico, blá, 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 para sintetizar. Isso é um H? É um I? Cadê meu negócio? É um F. Depois um W, um V e assim por diante, tá? Então, a gente pegou todas as rotas enzimáticas para esses caras aqui, pegou todos os organismos aqui que a gente tinha com genoma completo na época, era menos, né? Hoje demora mais trabalho. E aí, só para mostrar para vocês aqui, eu acho que tem aqui um cogumelo e uma planta, né? E repare que os cogumelos e as plantas, eles conseguem, são duas plantas e dois cogumelos, eles conseguem sintetizar tudo, entendeu? Exceto que tem uma diferença aqui que a gente achou muito louca, que a lisina, ela tem um jeito que o fungo sintetiza e a lisina tem um jeito que as plantas sintetizam. Olha que louco! Lisina, a planta sintetiza de um jeito e o fungo sintetiza de outro, mas sabem sintetizar. Então, todos os aminoácidos não essenciais, eles sabem sintetizar. E aqui estão os animais, né? O Bob Esponja deve estar por aqui. Será que já apareceu? O Bob Esponja está por aqui, ó. A gente já não consegue sintetizar nada, ó. Ó aqui a ocorrência das enzimas que a gente tem para sintetizar esse aminoácido, esse, tudo falho, tá vendo? Tudo falhando, tudo falhando, tudo falhando. Aqui tem uns controles e tal, blá, 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 mas aí a gente mapeou que era isso, que logo no início da evolução, assim, dos animais, aparecia esse grande blackout, essa grande filtro, deve ser, né? Será que eu posso usar? Como é que é? Ele falava a grande mutação, o Chico mandou um nome lá, o grande filtro seria hoje. Então a gente perde essa capacidade e os mesmos caras são perdidos independentemente nos amiguinhos de protozoário aqui também, ó. Alguns fazem quase tudo, né, mas não fazem tudo e tal. Então, a gente fez um trabalho legal, que era isso aqui. Inclusive, eu não vou mostrar slide, mas como tem um jeito aqui da lisina ser sintetizada pelos fungos e pelas bactérias,
desculpa, pelos fungos e pelas plantas, a gente foi ver nas bactérias como que elas faziam, para ver quem que deu origem a quem. Isso está lá no trabalho, se vocês forem mostrar ele aí, vocês vão ver como é que nós faz, como é que nós fez. Bom, então, vamos falar agora, já mudando de assunto, já quase que mudando para o terceiro módulo, né? Que foi o módulo de estrutura, o módulo de metabolismo, e agora será o módulo de ácidos nucleicos. Já vamos entrar na preparação para MAGTP, né? Quem que vai fazer MAGTP aqui? Já sabe o que vai fazer. 3, 4, 5, 6, todo mundo aí. Faz também. É um curso da Glória. A Glória você vai conhecer a Glória aqui, ela é muito legal. Aí ela vai fazer um curso onde ela fala de técnicas para estudo do genoma, do transcriptoma e do proteoma, que seria uma continuidade da biologia molecular, né? Estudar tudo sobre o DNA, como sequencia, como não sei o quê, como não sei o que lá, e tal, parará. E esse curso ele é preparatório, né? Ele é um curso de nivelamento ou de recordação, para quem já estudou isso na vida alguma vez. Hã? Eu nunca lembro, porque essa sigla mudou e ela briga comigo que nunca mudou, que sempre foi a mesma, né? Mas é EGTP. EGTP. Estudos de genômica, transcriptômica e proteômica. Eu tenho certeza absoluta que ele já chamou métodos e técnicas para estudo, né? Métodos para estudos, e tinha o M, mas a Glória jura que não. E fala assim, não, então eu não discuto com mulheres. Então, é GTP. Sempre chamou GTP, nunca chamou ME-GTP. Métodos. Então, vamos já falar das bases nitrogenadas, né? Eu vou começar com aula de metabolismo. Eu diria que a fotossíntese, muito professor de bioquímica pula, tá? Agora, a aula de síntese de bases nitrogenadas, a maioria pula. Pula, mas pula porque é difícil. Agora, eu trabalho com essas coisas, não acho nada difícil, né? Eu vou falar meio por cima para vocês, para não encher vocês tanto de detalhes, mas eu vou falar para vocês como que aparece uma base nitrogenada metabolicamente, entendeu? Aí depois eu vou degradar, tá? Vou inverter, porque a síntese aqui no caso é mais importante. Aí depois a gente vai discutir ácido úrico, essas coisas que a gente, né? Que acontece comer muito DNA, né? Beleza. Bases nitrogenadas é o seguinte, é agora que eu vou fazer o desafio? Não era com esse slide, né? As bases, né? Caraca, mas não tem um slide melhor? Eu vou tentar pegar o slide melhor aqui, ó. Tá compartilhando minha tela, né? Então eu acho que eu posso pegar o DNA. Não, claro, DNA. Ah, eu vou pegar essa aqui, né? Será que eu vou... Já que eu falei que eu ia passar isso aqui, lá em metabolismo, só não quero me confundir. Reconhecer as bases vai ser agora mesmo? Ribose, desoxirribose, reconhecer as bases. Pronto, eu prometi. Essa aqui as fórmulas estão mais bonitinhas, né? Hora de olhar no relógio. Tem relógio na parede lá em cima, não? Não esperada dar certo, né? No meu aqui, no de vocês também, no meu 53, 54, vai dar 15,5 agora. Agora, 15,5, começou, muito bem. Senhoras e senhores, eu vou para o quadro aqui para mostrar para vocês algumas coisas. E a gente tem aqui o seguinte, eu tenho básica ali e eu vou trabalhar só com ACGT. Isso aí vocês sabem, né? Que existe o Aguinaldo Timóteo H. Costa. É isso aqui em Minas Gerais, não tem?
Como é que é Galo campeão? Atlético. Atlético, time não? Você Time não é Corinthians. Então, vocês sabem que tem ACGT, vou chamar de ACGT, e eu vou ignorar o desafio por agora, porque eu vou falar só do DNA, tá? Então, muito bem. Eu tenho duas bases, eu tenho 4 coisas, eu tenho 3 jeitos de dividir elas em grupos de 2, tá? Vamos dizer que eu separe essas que tem 2 anéis aqui, ó, e as que tem um anel. Fala para mim aí as que tem 2 anéis. tem Fala só a letra. A, A, G, G, muito bem. E um anel só? C, T, T. né? Essas aqui, elas são chamadas de purinas. Sabiam isso? Purinas. E essas aqui, pirimidinas. Pirimidina. Isso aqui é um byte, tá? É um jeito de dividir 4 coisas em 2, fazer uma, né? Dar uma medida. As purinas, então, o nome menor são as maiores, né? E o nome maior são as menores, é o contrário, tá? Então, se você olhar para uma base que tiver 2 anéis, ou ela é A ou é G. Se tiver um anel, ou é C ou é T, tá bom? Segunda coisa para você saber se o professor que está dando essa aula é tiozão ou é da nova geração. Na nova geração se fala sempre em ordem alfabética, tá? ACGT. Quem fala ATCG para as 4 bases do DNA é velho, tá? ATCG. A CGT é o jeito. Me chama aquele negócio de postura aqui, Belo Horizonte, a Socila. Ninguém conhece a Socila? Curso Socila? Se fosse bandeiras de etiqueta? Então, eles ensinam lá na Socila, a CGT. Tá? Na verdade, é porque os aparelhos de síntese de DNA e tal começaram a usar ordem alfabética, sequenciadores também. Então, todas as mocinhas, tudo a CGT em ordem alfabética. Beleza, muito bem. Agora, químico, olha só para as coisas que tem para cima. Me conta se você consegue separar 2 bases das outras 2 por um grupamento que está indo para cima, para o céu. G, T. Ah, Quem que tem amina? A, C. Amino, né? Quem que tem? A, Aí sim, ordem alfabética. Muito bem. Amino, né? E para M aqui. E o outro tem o que lá para cima? Uma dupla O, né? Que é uma ketone, né? Que é uma cetona. Ketone, né? O cetona, né? Seria quem mesmo? Tem que ter. Ó, já dá para adivinhar uma base. Tá? Já dá. Que horas são? 15:08, 15:09, né? Já dá para adivinhar que base é essa. Essa base aqui, ó. Em cima, que base que é essa? Adenina. Quanto tempo deu? Não, digo, desde que eu mostrei tudo. 5 minutos, foi? 4 minutos, né? Beleza. Agora eu tenho mais um critério. Aguinaldo Timóteo, né? A gente pode ter 2 duplas. 2 duplas. É o Aguinaldo Timóteo, né? Isso aí vocês sabiam, né? E 3 duplas ligações. Quem faz 3 duplas ligações? Que é C e G, né? Aliás, aqui a gente costuma apresentar assim, 2 pauzinhos, 3 pauzinhos. Eu vou ensinar as pontes de hidrogênio já é parte da aula de DNA, eu estou meio que embananado, porque estou misturando as 2 aulas, eu queria só mostrar para vocês que vocês têm critério também para saber qual que é o par AT e qual que é o par GC, né? Então,
tem aquela história no Facebook, que tinha uma coisa antigamente, no meu tempo, chamado Facebook, que tinha lá um meme que aparecia assim, como é que é? Não sou adenina, mas estou ligado em ti, mina. E as minas piram nas bases nitrogenadas. Você gosta? As minas piram nas bases nitrogenadas, era o Orkut? Era por aí mesmo. Então, com esses 3 critérios aqui, a gente consegue não só ver que base é aquela, que eu prometi para vocês, e agora vocês conseguem, me falam uma coisa do que base é essa daqui. Então, aqui é a parte de baixo, tá ligado para lá. Que base é essa daqui? Timina, né? E essa daqui? A Virgina, né? Muito bem, senhoras e senhores. Então, só de vocês usarem esses critérios, né? Na verdade, está sobrando um critério, né? Você não precisava do terceiro critério, né? Ali você olhou para o amino, entre acetona, 2 anéis, um anel, mas você tem também o terceiro critério de 2 pontes de hidrogênio ou 2 ou 3 pontes de hidrogênio, né? Então, você tem mais critério do que você precisava para saber que base é essa. É purina com pirimidina. Purina e pirimidina. Purina com pirimidina. Sim, sim. Tem que ser, porque senão não ia dar o eixo do DNA ficar todo torto, né? Não ia dar o tamanho. Foi assim que o Watson e Crick descobriram, né? Eu vou voltar nessa história, porque eu tenho que voltar no metabolismo primeiro e fechar o metabolismo, senão eu fico atrasado aqui. Beleza. Câmara para cá. Vamos lá. Então, eu acho que eu já vou voltar para o metabolismo, porque já pelo menos falei das bases, quem são as bases, né? Muito bom. Bases nitrogenadas, de volta ao metabolismo. Legal. Bom, senhoras e senhores, vou pegar até um pointer aqui. Se eu conseguir, né? Cadê o meu pointer? Pegar um pouquinho, Isso. Como é que eu consigo pegar um pointer verde? Ah, isso aqui é para riscar. Acho que pode ter tem que pegar a caneta. Está proibido no Brasil, né? Tem que ter na prova, tá? A pulsadora ali, bater. Só tem laser vermelho. Eu fiquei uns 5 dias tentando comprar um laser verde para dar de presente para alguém, e aí resolvi perguntar para o Google, por que não vende laser verde no Brasil? Ah, porque colocam no olho das pessoas e cega, então é proibido. E eu tenho um laser verde aqui, ó, né? Eu queria comprar um desses, você não consegue comprar no Brasil. Outro dia uma moça foi passar uma semana nos Estados Unidos e eu esqueci de entregar lá no hotel dela o laser para ela trazer para mim, porque eu não consigo comprar nem da China. Você ainda tá precisando. Hã? Você ainda tá precisando. Não, eu tenho esse aqui. Eu queria ter mais um, mas tá bom. Mas beleza. Aí eu fui num congresso uma vez de estatísticos, cara. A única coisa que eles entenderam da minha palestra foi p-valor. Mas entenderam? Foi legal. E aí tinha um professor, meu amigo lá de São Paulo, que estava todo posudo, porque a namorada tinha ido para o exterior e trouxe um laser especial para ele e tal. Eu falei assim, eu tenho um laser especial. Eu falei, não vou acreditar. Tá bom. No 3, a gente clica lá e mostra na tela, tá? 1, 2, 3, pá! O dele era verde. Miguel, seu laser é azul? Azul roxo, né? Eu tenho um lá em casa, lá, meio velhinho, um azul roxo. Esse é chinês, acho que também não vende no Brasil mais. Ainda tenho um lá. Está meio com defeito assim, mas funciona. Bom, senhoras e senhores, as bases nitrogenadas têm as purinas e as pirimidinas, né? E eu vou falar de 2 jeitos que o organismo usa para conseguir uma purina, porque nós estamos ainda na aula de metabolismo, ainda não entramos na aula de DNA.
Nada de terceiro grande módulo do curso preparatório para EGTP, né? Estamos ainda aqui no módulo de metabolismo e existem duas maneiras do organismo obter purina. Uma delas é sintetizar do nada, né? Começa da base e sintetiza esse anel todo aí. Não vou mostrar, mas eu só vou falar que tem um jeitinho, né? Aqui, por exemplo, está o anel da purina, básico, né? As duas têm mais ou menos essa composição no anel, né? Esses nitrogênios nessas posições, os carbonos nessas posições, e vocês estão vendo aqui que esse nitrogênio veio do aspartato. Então, não adianta você ir no posto de gasolina, você não vai conseguir fazer DNA. Você precisa chegar em aspartato. Até que é fácil, porque você sabe sintetizar. Beleza. Aqui você vai ter doação pela glutamina. A glutamina é um doador e tal. A glutamina vai dar esses dois aqui. Isso aqui é uma glicina, tá? De lado. É uma glicina mesmo. Aqui assim. Esse cara vem do bicarbonato, né? E nós temos umas coenzimas. Lembra aquela menina que ficava na mão do cantor, depois a mãe pegava de volta? Eu falei que tinha uns caras que também eram coenzimas que transportavam carbono, né? Pegava carbono, doava carbono. Então, o formato é um doador de carbono. Então, ele vai doar esse carbono lá para encaixar o anel, tá? Esse é o formato, beleza? Então, é assim que a gente vai sintetizar. Então, como que vai sintetizar? Aqui está uma grande via e nós vamos começar aqui em cima, aqui, ó. A gente vai falar mais um pouco sobre as riboses, quando for falar no terceiro módulo, né? E a gente tem esse método que é a síntese de novo não é, começa tudo outra vez, né? De novo, que é a partir do nada, né? A síntese de novo. A síntese de novo, ela é feita no anel das purinas, como se você tivesse fazendo uma escultura, sei lá, a partir da base, né? A base aqui é o anel das purinas. Desculpa, o anel das purinas é feito em cima do anel da ribose. Então, você tem aqui uma ribose, né? Não vou nem dar detalhe que ela vai ser ativada com... será? Vou mostrar aqui o detalhe. Tá, eu gasto um ATP e eu coloco o pirofosfato aqui, ó, aonde eu vou colocar a base. Eu dou uma ativada na ribose. Esse composto aqui é famoso no metabolismo, tenho obrigação de falar para vocês, embora isso aqui é um curso resumido, eu não vou falar de PRPP muitas vezes, né? Mas ele é um composto importantíssimo e tal, blá. É a ribose ativada nessa posição onde vai nascer a base. Aí depois a gente vai pegar a glutamina e ela vai colocar um nitrogênio aqui, vai gastar a energia do fosfato, né? E vai colocar o primeiro nitrogênio aqui. Esse nitrogênio aqui já vai fazer parte do anel, entenderam o que está acontecendo? Você tem a ribose lá, ativei, botei um nitrogênio, agora vou começar a colocar coisas, né? Beleza. Aí, a partir daqui, esse radical aqui, ele vai ser chamado de ribotídeo, aqui, esse cara aqui, tá? Essa parte do desenho. Por isso que parece que é uma forma diferente, mas esse desenho está todo condensado nesse nome aqui. Esse nitrogênio é esse, tá? Presta atenção. Esse nitrogênio aqui é esse. Aí veio um cara aqui, que é uma glicina, e ela ligou de lado aqui, ó. Já está formando o anel, tá? Aí depois vem os outro cara aqui, vai fechar esse anel, fechou esse anel aqui, aí depois faz o outro, blá, 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 aí tal, faz as mágicas tal, não sei o que, até que fecha o anel, tá? Então, basicamente, era para falar para vocês que existe uma síntese passo a passo, a partir do nada, com ela grudada já na sua ribosezinha, entendeu? É assim que a gente sintetiza as purinas. Eu sintetizei uma purina precursora do metabolismo. Espero que no próximo slide, porque eu não me lembro, esteja
como que aparece A e G, porque tem um precursor, tá? Tem um precursor de A e G que deve estar... Ah, não está aqui, não. Espera aí, vamos lá. Nossa, que complicado. Eu vou falar aqui, pronto, sem slide mesmo. O precursor aqui é a hipoxantina. Hipoxantina é um precursor que o metabolismo faz. A partir da hipoxantina, você fala, vou fazer o quê? Adenina. Vou fazer guanina, tá? Beleza. Agora, as purinas, elas têm um meio de ser incorporados também, que é uma via de salvação. Salvage pathway, via de salvamento, via de recuperação. Que é o seguinte, se você por acaso tiver degradação de coisa e estiver passando uma adenina na corrente sanguínea, né, existe uma via que é pegar essa adenina e tchum na ribose e fazer o nucleotídeo, tá? Por isso que chama via de salvamento, porque eu estou salvando uma adenina que estava indo lá, sei lá, para ser excretada, onde é que ela ia. Ia lá para os infernos, confins do inferno. Aí eu pego ela e eu recupero. Então, a adenina, né, tem uma fosforribose com um pirofosfato, né? Já está ativadinha, e aí a gente tem uma enzima que tira aqueles dois fosfatos da ativação, são aqueles lá que eu mostrei, né? Esses que entram aqui, ó. Ó, você cria esse cara aqui, aí tem uma enzima que pega, ô adenina, você já está pronta? Eu ia construir você, meu, vem cá, e pá, e encaixa aqui. Síntese de novo é o fabricar átomo por átomo aqui, ó. Eu ponho nitrogênio, depois eu ponho uma glicina, aí eu faço uma curvinha, aí eu fecho o anel, aí eu não sei o quê. Pá, pá, pá. A ribose sempre tem. Está começando de novo. Síntese de novo. Tá, É. não é só porque Essa é a síntese de novo. A ribose já é um açúcar, pô. Você faz na via das pentoses lá. Então, Você já fabrica o AMP ou o GMP já com a ribose. sem essa glicose, não consigo. A síntese de novo, não. Nem a via de salvação. A via de salvação, você também pega uma ribose com os fosfatinhos ali, ó, e pega adenina e cral, e você faz o AMP. Duas maneiras. Certo. É do zero. O que é de novo é a base. Mas o nucleotídeo não é do zero. Você começa com a ribose e fabrica. Mas a base é do zero. Né? Agora, se a base está passando, existe esse mecanismo de pegar uma adenina e chuchar ela naquela coisa lá e já ligar, porque tem uma enzima aqui que aprendeu, né? Ó, tem tanta adenina passando aí no sangue, por que vocês não... Né? Para que vocês não sintetizar tudo, né? Pega e encaixa aqui, pronto, essa enzima deu essa ideia. E aqui a gente tem esse cara aqui, né? Esse cara aqui, você pode pegar a hipoxantina também, que é aquela precursora da adenina e da guanina, né? A hipoxantina está passando na circulação, ela também pode ser acoplada com essa fosforibose, tira o fosfato e dá o nucleotídeo. Não tenho culpa, não fui eu que chamei de IMP um cara que tem a hipoxantina monofosfato, entendeu? A hipoxantina, assim, adenina com a ribose chama adenosina. Eu vou rever isso com vocês. Hipoxantina com a ribose chama inosina. Por que eles não escreveram pelo menos inosina com H? Não é? Porque você tem aqui a base A, AMP. A base G, mesma coisa, ó, salvação, GMP, né? E a hipoxantina, IMP, sem H. Esses caras são loucos.
Então, você pode fazer a via de salvação tanto para A quanto para G. A G está passando, você faz um GMP. De novo, é assim, é a via principal. De novo, é essa aqui que você tem que sintetizar passo a passo. Mas ela é a principal. Não, as duas funcionam. Quer dizer, se tiver aqui, a principal... Você tem... Não, é a principal no sentido de que é a única que você tem. A não ser que passe uma adenina passando lá, dando sopa. Senão Aí você vai vai ter que fabricar. Não, a pronta vai ser prioridade, né? Porque você vai gastar todas as riboses que você tem aqui, ó, rapidinho. Em termos de velocidade, sim, mas é a única que você sabe fazer do zero, né? Se não tiver elas passando, não dá. Então, assim, a biossíntese, não vou dar detalhes, mas, assim, ela é feita de aminoácidos e outras cositas mais, né? Tem aqui mais ou menos como que ela é feita, mas, principalmente, eu queria passar essa ideia de que ela vem de alguns aminoácidos, né? O aspartato está dando um grupo amino, a glutamina está dando grupos amino. Você tem uma glicina de ladinho aqui, ó, né? Tá? Então, sem uma glicina, sem aspartato e glutamato, você não faz nem xixi, nem faz as bases nitrogenadas aqui, não. E a gente não sabe incorporar nitrogênio, então, né, ele vai fazer essas rotas para vir para cá. Só que, olha, para fazer uma base adenina, você usa os aminoácidos muito bobo, né? Ó, esse cara aqui nem é essencial, esses daqui também não, né? Não é difícil fazer, né? Tem gente que já viu em alguns meteoritos caídos no gelo, umas adeninas meio estranhas, que vêm do espaço sideral. Então, pode sintetizar quimicamente, espontaneamente. Será que tem algum organismo no espaço sideral? Pode, mas pode, tá? Não é uma coisa muito complicada de sintetizar. Se você consegue naquela sopa, né, da origem da vida, sintetizar um nucleotídeo, sintetizar uma purina não é uma coisa absurda, tá? Quando a gente estuda a química dela, olha assim, você fala assim, nossa, de onde veio isso? Muito complicado. No fundo, não é tanto, não. Essas coisas aqui, elas funcionam enzimaticamente para funcionar rápido, mas se você tivesse séculos para sintetizar, acho que você conseguiria sintetizar uma adenina de boa, tá? Gasta uns ATP ali, mas acaba funcionando. Então, é isso daí. A enzima pega a base, encaixa na ribose ativada, PRPP, e sintetizou. Pois é. E o anel de pirimidinas? O anel de pirimidinas, olha lá o aminoácido lá, que grande aminoácido, complicado de encontrar. É o aspartato, que nada mais é do que um oxalacetato nitrogenado, né? Um aspartato de lado lá, a glutamina cede aquele cara lá, e via carbamoil fosfato, que é aquele do ciclo da ureia, você joga aquele carbono lá, tá? Não é coisa do outro mundo. Dá para sintetizar abioticamente, né? Não é uma coisa do outro mundo. Então, esse aqui é a biossíntese de pirimidinas. A biossíntese de pirimidinas eu já expliquei, porque ela é sintetizada de novo em cima do anel Não, desculpa. Faz primeiro o anel, faz o anel sozinho, sem a ribose. Depois que faz o anel, encaixa ele na ribose como se fosse a via de salvação. Mas você sintetiza o anel, aí olha, se desenha o anel, aí pega aquela PRPP e pá, e encaixa. Parece a via de salvação no final e parece a via de novo no início, né? Você sintetiza o anel e depois crau na ribose. Biossíntese, você já tem os aminoácidos, tem quase certeza que é citoplasma, mas nunca dei esse detalhe na aula, mas deve ser tudo citoplasma mesmo, é nosso. Os aminoácidos já estão todos aí, mas a gente pode dar uma olhadinha, mas eu não sei, assim, nunca vi onde as enzimas estão.
Daqui a pouco talvez me apareça alguma coisa aqui que me lembre de que... sim, aham. Não, porque não tem nada aqui que me leve para o citoplasma ou para nenhuma de pH, nem nada, né? É. Mas boa pergunta, a gente procura aí. Então é isso, né? Esse aqui é o anel da pirimidina que você sintetiza. Só que aí é o seguinte, embora vocês não conhecessem a hipoxantina, a primeira base que é sintetizada vocês conhecem, é a uracil, tá? Uracil é a primeira pirimidina que é sintetizada. A partir do U, você sintetiza o C ou T. Vamos ver a formulinha? Pode ser aquela desenhadinha xoxa mesmo? Ó, cadê meu uracil? Uracil está aqui, né? Esse aqui é o uracil. Nessa posição... Caramba, a timina tá feia pra caramba. A timina tá errada. Tá faltando um CH3 aqui. Tem um CH3 aqui na posição 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, tem um CH3. Acho que eu devo ter apagado aqui com um quadrado branco. Tá faltando um CH3 aqui nela. E, bom, o uracil é uma coisa importantíssima. Isso aí eu vou deixar para a Glória lá no EGTP, né? O uracil, ele é muito parecido com a citosina. Vamos pegar aquela outra lá? Então, o uracil está aqui, né? Ele é muito parecido com a citosina. Só que você tem um grupo amino aqui na rota de biossíntese, você troca essa cetona por grupo amino. Isso é uma coisa um pouco grave, porque enquanto a aula começou e até nesse momento, muitas citosinas do DNA de vocês desaminaram para uracil. Espontaneamente, vai desaminando. Só que tem um mecanismo de reparo, que eu não sei se me compete a mim dessa aula, tem um mecanismo de reparo que tira a uracil do DNA, precisa tirar, porque essa desaminação acontece naturalmente, tá? As citosinas de vocês, no DNA, de vez em quando viram uracil no DNA, e fica ele lá mal pareado com o G, né? Porque do outro lado tinha um G pareando com esse T, e aí fica esse U aqui porque desaminou. Aí tem uma maneira de você retirar, né? A gente corta entre a base e a ribose, e para proceder, você tem que fazer uma cirurgia de cirurgião. Você tem que arrancar aquela ribose que sobrou lá embaixo. Você tem aqui, né? Você corta a uracil, ela é reparada por uma enzima que a evolução desenvolveu. Ela vê lá a uracil ali, ela puxa a uracil para dentro dela e corta aqui, tá? E aí a ribose fica lá. Aí então tem uma outra enzima que vê uma ribose sozinha, corta aqui, e aí tem uma polimerase que polimeriza esse trechinho em cima do lugar que estava faltando. E claro que quando ela polimeriza, ela respeita que lá tem um G, ela põe um C. Mas é uma polimerização mesmo, né? Uma polimerização daquele pedacinho. O reparo é feito dessa maneira. Você primeiro corta o U, corta a base e uma polimerase pega daquele pedaço e polimeriza, assim. No livro que está desenhado lá, parece que a polimerase só coloca aquele C na frente daquele G, mas ela não sabe fazer isso. Ela vai comendo uns caras para frente e polimerizando eles de novo. Os caras certos mesmo. Só que aí ela vai dar uma descansadinha e a ligase liga, e aí termina. Então, sempre você faz um remendinho chamado patch, o nome que a gente fala em reparo mesmo é patch de reparo, que é
fica um esparadrapo ali, uma calça de ir em junho, né? Festa junina, né? Daqui a pouco. Festa junina, aquele pet, né? Aquele remendo. Então, esse é um jeito de fazer. Então, na minha aula de metabolismo, eu não vou contar, mas quem é sintetizado é uracil, tá? E uracil vai virar citosina ou vai virar é, timina. Para virar timina, tem um sistema muito de segurança para uracil virar timina, que eu vou contar para vocês, mas basicamente você tem que colocar um CH3 aqui, tá? Só colocar o CH3, beleza? Isso aqui é uma coisa muito louca. A célula, ela primeiro pega um nucleotídeo com a uracil e faz a desoxirribose. E quando ela tem certeza que está desoxirribose com desoxi-UMP, ela transforma U em T. Então, quando U vira T, você não precisa se preocupar de fazer uma desoxirribose, porque já é, entendeu? Não existe possibilidade da célula transformar U em T sem antes ter transformado a ribose que estava lá em desoxi, entendeu? Então, assim, os livros me levaram a fazer essa concessão de falar desoxitimidina, mas na Sigma Chemical Company, desoxitimidina não existe. Timidina já é desoxi. Por causa desse problema, você não consegue sintetizar uma timidina e depois fazê-la virar desoxi. E eu tenho até que pegar um catálogo da Sigma hoje para procurar para ver, porque antigamente os químicos jamais, porque se você desoxitimidina, só se você tirar mais um oxigênio, entendeu? Então, TTP, a gente esquece TTP, mas é errado quimicamente. Não vai falar para a Glória que não é dos tempos dela, não. Só dos mais velhos que quem é o tiozão aqui. Tem 6 anos de diferença, mas mesmo assim, existe isso. Vou querer pegar um catálogo da química. Hoje, da Sigma Chemical Company, né? A gente tinha como Bíblia no laboratório, né? Catálogo da Sigma. Preciso comprar esse composto aqui. Tá. Grande companhia de St. Louis. Então, era isso, né, que eu tinha que falar da biossíntese. E aí já mostrei aqui, vamos voltar para a biossíntese mais uma vez. Fica quietinho. Acho que agora já vou degradar e já fechei esse meu assunto aqui, né? Hã? Não, pergunta aí. Essa vem. Qual reação é irreversível mesmo? Essa daqui mas eu não sei se esse desenho, porque isso aqui não é do livro que eu uso, se ele teria alguma que está mostrada como reversível. Agora, a síntese toda tem muitos passos aqui, como esse gasto aqui, tem muitos passos que vão acabar dirigindo toda a via para a irreversibilidade, né? Não vai desfazer, não. Principalmente na hora que fecha o anel. Fechou o anel aqui, já era. Volta para casa. Já era. Fechou nas duas fechadas de anel aqui, já era, né? Mas, assim, tem alguns passos que podem ser reversíveis, mas tem aquela coisa na termodinâmica que eu não falei com vocês, né? Se você tem uma reação que é reversível, mas você está sugando esses caras daqui, você, né, ela é como se fosse reversível. Mesmo que a reação, a tendência seja ela ir um pouquinho mais para lá, se você sugar para cá, ela vai sempre fazer assim, ó. Né? A tendência é ir para lá, mas ela vai para lá, porque está sugando, né? A nova aula do Chan, eu mostrei isso aí, tem, né? Estou fazendo isso de
causa que eu estudo da célula germinativa. Sim. Então, a célula, teoricamente, ela está fazendo essa multiplicação do material celular. Tipo, a célula está se Sim, tem que fazer lipídio também, né? Porque a membrana vai esticar, você acha que... Não, né? Vai esticar, você tem que sintetizar lipídio. Então, sua via das pentoses tem que fazer NADPH, de fazer lipídio, e tem que fazer DNA, né? Só que você faz o DNA antes, né? Na fase S. Aí tem a fase G2, quando você vai dividir a célula, o seu DNA já está duplicado, né? Não é na hora. Inclusive, você não chega lá, se você não terminar uma, você não chega na outra. Mecanismos de checkpoint. Eu já expliquei aqui, então, que o IMP, que é aquele negócio que tem aí, hipoxantina, né? Que eu falei assim, não, culpa minha, devia ser HMP, né? Mas a hipoxantina monofosfato, né? Desculpa, a hipoxantina não, é inosina, né? A inosina é hipoxantina com a ribose e um fosfato. Esse cara se transforma em GMP e AMP, né? Mas assim, a base que está aqui, ó, né? Quando é a base mais a ribose, é inosina, mas a base chama hipoxantina. A base hipoxantina é transformada em G e A, já falei. Então, G e A você não vai ver direto no metabolismo, mas no metabolismo você vai ver o UMP, tá? Então, isso aqui já é formado já como UMP, que você sintetizou o anel do U, você colou na ribose fosfato e ficou no UMP. Aí o UMP é transformado em UDP, né? Como se você fosse fazer RNA, beleza, né? E aí esse cara aqui é transformado em UTP e CTP, né? Então o U vai virar C. Já tinha falado para vocês. E aí, olha que engraçado, o UDP, ele vira desoxi-UDP, né? Gasta esse fosfato para virar desoxi-UMP, e só quando você está nessa situação, onde a ribose já é desoxi, o U vai virar T, tá? Então, nos catálogos da Sigma, esse Dzinho aqui não existe, porque toda a timina já é desoxi, né? Mas, assim, é muita química. Nas biologia tem o Dzinho aí, tá? Desoxitimidina monofosfato. Eu vou mostrar agora na síntese DNA a estrutura deles e tal, mas acho que só para fechar aqui o metabolismo mesmo, a gente vai falar das degradações, né? A degradação da pirimidina, aqui tem uracil, né? As outras são degradadas a uracil, né? A base C e a base T são degradadas a uracil, e uracil vai virar dihidroxiuracil, blá, 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 e vai dar beta-lactamina, e esse cara aqui vai dar ou redutor ou com oxidação, vai virar o ácido malônico, que vai entrar no metabolismo, vocês já viram ele em algum lugar, assim. Então, as pirimidinas sofrem uma degradação esquisitinha, mostrei para vocês, né? Agora, as purinas são interessantes. As purinas vai aparecer um ácido úrico aqui, ó. Presta atenção nas purinas. Quem trabalha com célula tem um monte de coisa importante aqui. A adenosina, que é a adenina com o açúcar, ela vai ser degradada para inosina, né? Então, a base A vai virar H. Aí você vai tirar o cara aqui para virar hipoxantina, tá? A hipoxantina, pela enzima xantino-oxidase, isso aqui é inibido pelo allopurinol, mas esquece por enquanto. A hipoxantina vai virar xantina, né? Que é o mesmo caminho da guanosina, que vai virar guanina, já direta, e a guanina vai virar xantina. Tá? A guanina já vira xantina. A hipoxantina vira xantina, e a adenina presa no nucleotídeo ainda vira a hipoxantina presa na ribose. Não importa. O que importa é que a adenosina e a guanosina vão dar
a hipoxantina e a guanina, aí vai dar xantina, e da xantina você vai para o ácido úrico, e do ácido úrico vai para a lantoína, seria o caminho normal, né? A não ser que você tenha um problema na uratoxidase e acumule ácido úrico aqui. Então, a rota que dá ácido úrico não é o DNA todo. Coitadinhas das pirimidinas. O problema são as purinas. Se fosse comer uma carne que só tivesse não, A vai ter, né? Não tem como. Se tem T, tem A, né? DNA tem que ter dupla fita, né? Então, quando você come muita carne, que tem muito DNA, muita couve também, tem muitas coisas que você não pode comer quando gerar ácido úrico, né? Você não pode comer muito DNA. Então, tem que cortar o DNA aí. Então, a culpa é das purinas. Muito bem. Aqui, então, estava aquele negócio de adivinhar que base é qual. E querem brincar de novo? Qual base vocês vão querer? Que base que é essa aqui, ó? Até. Hã? Vou olhar a ligação. Uma para cada um. Você, que base que é essa? Isso aqui. 3 ligações, um anel. Sim. Ele Essa base com um anel? sentinas. Sim. C. Então, logo, isso aqui é G. Você, brinca aí. Essa daqui. Tem um anel. 2 ligações. Já mata. T, que está ligado com A, né? Aqui é um pouco difícil ver o para cima, mas assim, aqui é o para baixo, né? Que está ligado lá, o para cima dela está aqui, eu estou vendo dupla O. E olha o CH3 que ela tem a mais, que a uracil não tem, né? É esse CH3 aqui, tá? O para cima porque esse aqui é o para baixo, esse aqui é o para cima, né? É um desenhista aqui também, né? Esse cara aqui não pegou a estrutura, não. Aprenderam a ver uma base, né? E aprenderam a grande parte, ó. Agora está na hora de eu falar das abreviaturas também, por causa do seguinte. Aqui, ó, quando você tem uma dúvida, onde você tem dúvida? Quando o sequenciador ele está sequenciando e ele tem uma ambiguidade dupla. Ele fala assim, ó, nesse lugar aqui, meus amiguinhos, eu não sei qual é a base, não. Mas eu acho que é ou A ou é G, né? Existe uma letra que sai no sequenciamento, tá? Que é a letra de purina, a letra R, tá? Existe sequência de DNA. Ou também, quando você vai fazer um primer degenerado, tem os primers que tem sei lá, que hibridizar em todos os DNA de todas as borboletas, e com uma posição hipervariável, né? Então, naquela posição, você sabe que umas borboletas têm G e as outras têm A. Aí você manda sintetizar um primer, você coloca a letra R. Precisa falar assim, meu caro sintetizador de primers, nessa posição, quando você for sintetizar, solte a química das duas garrafinhas, da A e da G ao mesmo tempo. E aí vou fazer metade dos primers com A, metade dos primers com G. Entenderam? Você escreve lá R, de purina. E aqui, como piridinas é com Y, né? É Y. Queria saber se vocês estão entendendo que isso é um código de ambiguidade. Estão entendendo? Que existe no DNA as letras R e isso, para ambiguidade dupla, tá bom? Belezinha? Ambiguidade dupla. Agora aqui eu já estava escrevendo a mini ketone, né? Então, esse cara aqui você pode abreviar com N. Então, se você vê no sintetizador, no sequenciador de DNA, a sequência lá dá um M, você fala assim, meu Deus, uma metionina aqui? Não, não tem nada de metionina, é porque é uma das duas bases que tem o amino para cima, que são A e C, né? Ou então K de ketone, beleza? Muito bem. Qual das duas ligações aqui é mais forte? A com T ou C com G?
C com G. Como é que fala forte em strong? Fraco. Weak. Muito bem. Vocês aprenderam já a ambiguidade de dupla, né? E se for uma ambiguidade quádrupla, qualquer uma das quatro? N, claro, né? N, qualquer uma das quatro. Agora vamos ver se vocês vão aprender isso aqui. Eu vou falar qual que é a solução, vocês vão falar a regra. Regra. A regra que é clara. Mas alguém sabe. O sequenciador, ele ficou na dúvida entre C, G ou T. É uma ambiguidade tripla, tá? Ele ficou na dúvida. Pode ser C, pode ser G ou pode ser T. Que letra que ele põe? Ele põe B. Vocês vão me explicar por que ele põe B. Não é A, é B. Muito bem. Se eu ficar na dúvida entre A, G ou T, ele vai colocar que letra? D. D. Ele sabe que não é C. Vai colocar D, né? Se ele ficar na dúvida entre A, C ou T, que letra ele vai colocar? H. Sabe que não é G. G, então é H. E se ele ficar na dúvida entre A, C ou G, o que ele vai colocar? V. Muito longe. Né? A gente ganha pouco, mas se diverte. Hã? É muito comum a galera zoar com coisas assim. Tem muito nome assim. Hã? E eu não sou? Então, você vai ficar assim também. Eu tô imaginando um cara Mais ou menos. programando sequenciado. Assim, não, deve combinar isso aqui. Aí então eu vou colocar a próxima letra da tabela. É a parte mais engraçada, porque as outras têm regra química, né? Ah. Vocês não conheciam, não? Ninguém conhecia? De 3, não? Isso até pode operar não simplificada. Se não estava essa, não sei. Você tinha que ter uma solução, você conseguiu a solução. Se não é pai, é peso. Muito bem, aqui foi